O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos a leitura do capítulo 6 de João. O Senhor diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Seja, primeiramente, é Deus, o Pai, que nos atrai, que nos chama ao seu amor. Portanto, a fé é uma relação entre Deus e o ser humano. Por isso, toda relação requer um chamado e uma resposta. Deus nos chama, nos atrai ao seu amor, nos faz um convite para viver a vida nova que Ele nos propõe. E nós abrimos os nossos corações e correspondemos, ou fechamos os nossos corações e nos afastamos da sua presença. Portanto, que nós possamos compreender a dinâmica da fé, que é sempre relacional. Deus sempre quer se aproximar do ser humano. E muitas vezes o ser humano se afasta, outras vezes se aproxima. Portanto, nós compreendemos que a fé, nessa dinâmica, é como um lusco-fusco, ou seja, um claro-escuro. Ora nós estamos tão imersos em Deus, tão próximos, tão empenhados, ora também nós nos afastamos, mas o Senhor continua nos atraindo. Qual é a proposta que Deus nos faz? Que nós possamos ser constantemente capazes de corresponder ao seu chamado. Sejamos constantes na nossa resposta de fé. Que nós possamos ter essa fidelidade em responder a Deus. E diversas são as circunstâncias que muitas vezes nós mesmos impomos dificuldades no nosso fato de crer. Muitas vezes nós criamos expectativas em relação a Deus. Muitas vezes nós criamos uma imagem de Deus, que não é uma imagem real que nós encontramos na palavra de Deus. Parece que nós temos outra percepção daquilo que Deus deveria agir ou fazer por nós. E são nesses momentos de expectativas e não de realidade que nós nos afastamos de Deus. Porque gostaríamos que acontecesse desse e daquele modo. Mas Deus, tendo um plano de salvação e conhecendo perfeitamente tudo, Ele nos diz, é necessário também passar por isso. E quando nós não estamos dispostos a enfrentar essa relação, muitas vezes nós nos afastamos, por fraqueza do nosso coração. Portanto, que nós possamos pedir sempre ao Senhor, continue, Senhor, me chamando, me atraindo ao seu amor, e que me dê a graça de sempre corresponder ao seu amor, de corresponder ao seu chamado. Pois esse é o julgamento do mundo. Quem crê no Filho, esse está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E nós não queremos a condenação eterna, nós queremos sim a salvação eterna. Queremos estar eternamente em amizade em relação a Deus. Queremos cultivar com o Senhor uma amizade.
nos modos de nós definirmos a fé, é a amizade com Deus. Ou seja, a amizade significa o quê? De modo humano, querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Portanto, nós queremos tudo o que Deus quer. Queremos rejeitar também tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. O que cria confusão em nossos corações é quando nós queremos justificar os nossos erros, quando nós queremos dar desculpas às escolhas erradas. Nós queremos conciliar a resposta a Deus e a resposta ao mundo. Portanto, precisamos colocar isso claro em nossos corações. A minha amizade com Deus requer uma decisão. E decisão é sempre corte. Decisão é de cisão. Fazer um corte entre a vida antiga para a vida nova. Entre os meus pecados, meus vícios, minhas manias, para as virtudes. Eu não posso querer ter amizade com Deus e com o mundo. Eu preciso aprender a romper as amarras do pecado, para que eu possa ter uma amizade verdadeira com o Senhor, para que eu possa querer as suas coisas, querer cumprir a sua santa vontade e também rejeitar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e resistir às tentações do mal. Mas enquanto eu não for capaz de fazer essa decisão, de fazer esse corte, eu continuarei capengando na fé. Eu estarei sempre e sempre se afastando do chamado de Deus. Estarei sempre reticente em relação à vontade de Deus. E tudo isso serve também para a nossa vida a nível pessoal e existencial. Quantas vezes nós precisamos aprender a romper com certas amizades que não nos levam para Deus, com certas conversas que não nos levam para Deus, vamos aprender a ter essa decisão em nossa vida. Porque muitas vezes nós temos a vontade fraca, sabemos o que devemos fazer, mas nós não fazemos porque temos o respeito humano. Eu não quero contrariar, não quero que a pessoa fique mal comigo, nós queremos passar por bonzinhos. E Deus não nos chama a ser bonzinhos, Ele nos chama a ser bons, que têm compreensão do que é o bem verdadeiro, que é a salvação nossa e da pessoa com a qual nós estamos convivendo. Ou seja, nós vamos ter clareza disso em nossa vida. Quantas e quantas vezes nós nos colocamos em situação de pecado e levamos o outro também a pecar, porque nós não fomos capazes de decidir corretamente. Nós estamos levando, empurrando com a barriga esta ou aquela situação. E aquilo foi se passando por tempo e tempo, de repente você não conseguia mais se livrar daquela situação. Ou seja, quantas vezes nós vamos sendo muito condescendentes conosco mesmo. É só um pouquinho, não é nada, não prejudicou ninguém. Nós vamos justificando aquilo que é injustificável. Por fim, queridos irmãos e irmãs, que a nossa relação com Deus, que a nossa resposta ao chamado de Deus, que a nossa amizade com Jesus possa de fato tornar-nos pessoas também firmes nas nossas decisões, nas nossas relações, na nossa família, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, que tenhamos compreensão que o bem verdadeiro ele conduz à salvação, que ele não tem prós e contra. Ou seja, quantas vezes nós justificamos certos males, nós não podemos agir assim. Portanto, o Senhor que nos atrai, Ele também nos diz que Ele é o pão da vida eterna, que nos alimenta constantemente. Não é o maná que nós somos alimentados, é que é o próprio corpo e sangue de Cristo. Portanto, se nós somos fortalecidos espiritualmente pela comunhão eucarística, nós podemos agir corretamente, porque nós não agimos em nosso próprio nome, mas movido pela ação do Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações. Porque somente no Espírito Santo nós podemos confessar que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós temos dentro de nós a graça do Espírito Santo que habita em nós para nos fortalecer na fé, porque ainda hoje nós estamos com tantas dificuldades no crer e no relacionar-se, porque nós muitas vezes duvidamos da presença de Deus em nossa vida. O Espírito Santo que habita em nosso peito, ele deve sempre ser o nosso amigo. Nós vamos pedir sempre a sua luz, o discernimento, para que nós possamos dizer: isso sim vem de Deus, portanto posso fazer. Isso não vem de Deus, devo rejeitar. Que cada dia mais possamos crescer na amizade, na intimidade com Deus, de modo especial na oração.
A oração é o meio que nós temos para discernir o que vem de Deus e o que vem do maligno. Portanto, quanto mais unidos a Deus, quanto mais próximo dele, mais iremos conhecer a sua santa vontade. E mais haveremos de atingir o alvo. Nós nunca haveremos de errar, para que nós possamos sempre acertar, nos unamos cada vez mais ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocacional, pedindo ao Senhor santas e numerosas vocações. Senhor da messe, pastor do rebanho,